mais uma edição do Mescla Pod no ar. Eu sou a Rosa. E eu sou o Sávio. E hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe com a vida de todos nós, não é isso, Sávio? Isso aí, é um tema que influencia diretamente nosso tempo, nossa saúde, nossa qualidade de vida, que é a mobilidade urbana, né? E a gente vai falar sobre isso olhando para o nosso território, pensando em Alagoas e especialmente a região metropolitana. E para conversar sobre isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que a gente já conhece há algum tempo. É a professora doutora Regina Dulce. Eu vou ter que ler aqui, porque tem um currículo muito extenso. Ela é coordenadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Maceió e coordenadora técnica e metodológica da Conferência Estadual das Cidades. É professora da UFAL também e está aqui. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada por ter topado. A gente lutou muito, né, para bater as agendas e hoje ela está aqui. E Sávio agora vai fazer uma breve contextualização sobre a situação da mobilidade. Pois é, a gente entende Maceió. que mobilidade, de fato, é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável de qualquer território, né, Regina? Em Alagoas, especialmente em Maceió, o crescimento da frota de veículos, a falta de integração entre os modais de transporte e a baixa priorização de pedestres e ciclistas tem dificultado muito o deslocamento, né? A gente que é da cidade percebe isso totalmente. De acordo com a Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana de 2022, feita pela ANTP, né, que é a Associação Nacional de Transporte Público, o transporte coletivo em Maceió sofreu queda de mais de 40% na demanda nos últimos 10 anos. A Associação Alagoana de Ciclismo, ela fala que, via matéria publicada em junho de 2023, que Maceió necessita de mais de 800 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Atualmente, nós temos apenas 43 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, o que representa cerca de 7,5% do necessário. Enquanto isso, o uso do transporte individual ele só cresce. O Denatran em Alagoas ele fala que já ultrapassamos a marca de 1 milhão de veículos listados em 2023, sendo a maior concentração em Maceió e Arapiraca, que são as duas maiores cidades do estado. Esse cenário mostra o quanto é urgente a gente repensar sobre mobilidade de forma integrada e acessível, e nada melhor do que Regina para a gente discutir sobre isso. Então, a primeira pergunta é justamente como é que você enxerga, Regina, a mobilidade urbana e em Alagoas? Eu queria já fazer um proviso aqui que eu não vou falar sobre Alagoas. Alagoas tem 102 municípios. Cada um desses municípios tem suas próprias peculiaridades, embora todos eles façam parte de um mesmo contexto urbano alagoano e, se eu levo lá para cima, o brasileiro. Então, tem questões comuns e questões específicas. Mas eu, neste momento, me concentro na região metropolitana de Maceió, que vocês já mencionaram, de quem eu coordenei o plano, que é um plano de desenvolvimento urbano integrado. Eu vou chegar na mobilidade aí. Esta região metropolitana, para quem não sabe, tem 13 municípios. Maceió não é a sede. A região metropolitana ainda não tem uma sede definida. Maceió é o polo, porque é o município capital do estado, onde se concentram as oportunidades de emprego e de trabalho e para onde vem a maioria das pessoas que trabalham aqui, mas não moram aqui. Então, esta é a realidade hoje quando a gente fala de Maceió. Não dá mais para falar de mobilidade em Maceió e falar do município de Maceió isoladamente. No Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, uma das funções que a gente chama funções de interesse público, funções de interesse comum, na realidade, né, é a mobilidade. E a gente não tinha, que é um instrumento fundamental para discutir mobilidade, uma pesquisa de origem e destino atualizada. A pesquisa de origem e destino, o que é que ela vai me dizer? Ela vai me dizer de onde vêm as pessoas, para onde vão, quantas são, em que horas e em que modais. Só assim eu posso pensar um plano. A gente não tem uma, nem na capital Maceió e para a região metropolitana, muito menos. Então, a professora, a doutora Jéssica, escreveu um macrozinho e, a partir de dados do IBGE, a gente montou uma proxy,
que é uma hipótese de como funciona. E o que a gente descobre só para referendar o que a gente já sabe? Quem dirige nas ruas da cidade, quem vai fazer ginástica como eu, Rosa e Renata, às 7 horas da manhã, na Garça Torta, 6 horas da manhã, e tem que voltar para o centro, sabe o que é enfrentar o trânsito que vem do litoral norte e que vem do oeste. Então, a gente sabe hoje, pela nossa pesquisa e pelo proxy da professora Jéssica, que há um fluxo muito grande, muito intenso de pessoas que vêm trabalhar em Maceió dos pontos mais largos da região metropolitana. Para o norte, Barra de Santo Antônio, Paripueira. Para o sul, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro. Para cima, Pilar, Satuba. E aqui para o oeste, Rio Largo, e Satuba também no meio, mas também de Murici e de Messias. Então, a gente tem este afluxo de pessoas chegando ao mesmo tempo em Maceió, onde estão concentrados empregos. Aí uma outra questão, quando a gente fala de mobilidade. Quando a gente pergunta a mobilidade, não dá para olhar para a mobilidade hoje como política setorial, embora a estrutura do Estado brasileiro ainda trate como política setorial. A gente tem o Ministério das Cidades, que tem uma Secretaria Nacional de Mobilidade. E, quando você desce para os estados e municípios, você também tem estruturas setoriais. Só que mobilidade hoje é parte de um complexo integrado. E qual é o ponto zero? Uso e ocupação do solo. Então, a gente não estaria falando disso, como não esteve, há 50 anos atrás, porque o uso e a ocupação era muito disperso. As pessoas que trabalhavam em Maceió moravam em Maceió. E este complexo que se tornou o trânsito, o tráfego, etc., etc., agora apresenta outros problemas. A mobilidade não existia, né, Regina? Ela existia. Muito... Aí, quando você botou lá em cima que a mobilidade é um dos pilares para o desenvolvimento, ela existia. Mas ela existia da forma simples como ela poderia existir. Só um exemplo, eu morava em Garça Torta, eu trabalhava na Universidade Federal de Alagoas, e minhas filhas estudavam na Fernando de Lima, como crianças. Então, eu saía de casa todo dia, da Garça Torta, deixava as crianças na Fernando de Lima, subia para a universidade, voltava da universidade ao meio-dia, pegava as crianças e voltava para a Garça. Isto não era um problema. Por quê? Porque a gente, mesmo com um sistema viário muito mais reduzido que o que a gente tem hoje, não havia tantos carros na rua, não havia tantas motos. Eu não estou nem demonizando nenhum nem outro, porque nas perguntas seguintes a gente vai entender isso, tá? Então, eu queria só abrir dizendo que mobilidade hoje não pode ser visto mais como política setorial. Tem que ser visto na integração com a política de uso e ocupação do solo. É fundamental. E aí, quando a gente fala também desse fluxo de gente se mobilizando, saindo de um canto para ir para outro, que aumentou consideravelmente, e como você falou, vem de Pilar, vem do litoral norte, do litoral sul, da parte alta da cidade para cá. E a gente vê também o dado que as pessoas estão deixando de usar ônibus. Sim. Né? Sim. Transporte público. E aí aumenta, e veio o dado também do aumento da frota de carro. Na sua visão, a que você atribui essa queda? Bom, aí já é uma pergunta também, é uma pergunta de resposta complexa. A questão da queda do transporte coletivo, do uso do transporte coletivo, não é uma coisa de Maceió, é também de Maceió. Eu não saberia te dizer se comparativamente... Não, está equivalente. Assim, os dados nacionais equivalem. Está um pouquinho abaixo de Maceió, mas assim, é muito próximo. Então, várias razões podem ser apontadas aqui. Primeiro, quando você não tem um sistema de transporte público, né, coletivo, eficiente. Quando eu digo eficiente, eu saio de casa para trabalhar. Eu preciso estar no meu trabalho tal hora. Preciso deixar as crianças em tal lugar. Se o transporte público, o coletivo, ele não me oferece isso, eu vou atrás da solução individual. Então, eu vou falar de novo de Maceió. Como este transporte público coletivo eficiente não existe, as pessoas resolveram encontrar suas próprias soluções. Segunda questão, o crédito largo e fácil.
Você hoje compra um carro, tá certo? Dividido em sei lá quantas mil vezes, ou você compra uma moto. Então, é um trade-off, uma coisa, é uma questão do custo-benefício. As pessoas não estão, por exemplo, colocando no custo-benefício o aumento enorme de acidentes fatais e incapacitantes com moto. Uhum. Porque qual é o custo que ele... Qual é o cálculo de oportunidade que ele faz? Bom, eu preciso sair daqui agora e chegar em 20 minutos lá no trabalho. A outra coisa interessante, porque aí começou a se demonizar a moto. Gente, não dá para demonizar. A moto é simplesmente uma ferramenta. Uhum. Não tem como demonizar uma ferramenta. É a mesma coisa do martelo. Eu vou demonizar o martelo porque alguém pegou um martelo e matou uma pessoa? Não, é uma ferramenta. Então, a moto é uma ferramenta, tá? Se você não regula o uso dessa ferramenta, se eu uso 2 pessoas... Mas quando 1 milhão de pessoas passam a usar e passam a usar do jeito que querem, isso deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma arma. Então, tem uma questão aí que eu coloquei, vai aparecer depois, que é uma questão, primeiro, estrutural. A cidade não se estruturou nem para oferecer sistema de transporte público coletivo de qualidade e nem se estruturou para esse avanço do transporte individual, quer seja moto, quer seja carro. Temos uma solução para isso? Não. Solução fácil não existe. O problema que a gente tem, eu estava dizendo a Rosa, é um problema complexo. Por que ele é complexo? O motor de um carro, para mim, é extremamente complicado. Se eu abrir, eu entro em pânico. Uhum. Agora, um mecânico, uma pessoa só, eu não vou chamar um açougueiro para olhar o motor do meu carro. Um mecânico competente talvez resolva o problema ali. A cidade, ela é complexa, ela não é complicada, porque enquanto eu estou tomando a minha decisão individual, você, prefeito, está tomando a sua, Renata, vereadora, está tomando a dela, a Rosa, coordenadora do sistema de mobilidade, está tomando. Cada um toma uma decisão individual que cai ao mesmo tempo no mesmo sistema. Então, começa daí. Segunda coisa, não dá para resolver questão de mobilidade hoje sem resolver aquilo que o plano diretor regula, uso e ocupação do solo. Por exemplo, eu moro hoje na Jatiuca. No entorno do meu apartamento, eu todo dia me dou esse trabalho, eu ando e conto. No entorno do meu apartamento, nos últimos 2 meses, caíram sei lá quantas casas e quantos bares. Agora é a conversa do botequim, vai dizer, né? Toda já está apumada. Então, os prédios estão sendo construídos ali. Outro dia também me deu o trabalho de sentar num café. Aí entrou uma pessoa e disse, Regina, o que você está fazendo? Estou contando a janelinha daquele prédio para ver quantos apartamentos tem. Em torno de 200. Com 1/3, 1/4 de vagas de carro lá dentro. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Você está aumentando imensamente a densidade de uma área que já não tem uma infraestrutura para isso, tá? Ao mesmo tempo em que você coloca, não só são mais os 200 carros de quem mora no apartamento para circular, são, vamos dizer que tenha 100 com vaga lá dentro e 100 que tem que estacionar lá fora. Agora, a questão aí é outra também que ninguém... Todo mundo aqui paga IPTU, me parece. Ao caso, eu fiz o comentário de manhã, né, Renata? Aí ouviu, mas todo mundo paga IPTU. Os carros estão estacionados na rua e eles não pagam nada. Eu estou pagando para o cara que tem uma Ferrari maravilhosa, tem uma Ferrari que de vez em quando ela me corta ali na... Se o dono da Ferrari me ouviu, ela me corta na beira-mar, porque quando tem um espaço, aí o cara acelera aquele negócio, uau! Aí na frente tem um sinal vermelho. Outro dia eu parei, dei um adesivo, entendeu? Porque eu parei junto com o meu carrinho popular. Então, quando você permite que o carro individual faça uso do espaço público como se aquilo não custasse nada, então, por exemplo, se você andar em Lisboa, você não estaciona nem de dia, nem de noite, em lugar nenhum, sem pagar. É o que eles chamam um IPTU pelo fato de que você está usando um espaço que não foi você só que produziu. Se tem aquela rua calçada, asfaltada, ali passa
sistemas, várias infraestruturas, todos nós pagamos por aquilo. É o que a gente chama a produção social da cidade. A cidade não existe porque alguns fizeram sozinhos, não. Agora, alguns se beneficiam disso, e neste caso, hoje, o transporte individual. E isso é uma coisa que me preocupa, porque, como você disse, eu também moro aqui na Jatiuca, é muito prédio sendo construído, e uma casa que às vezes tinha 2 carros vai virar um prédio que vai ter 100 carros. Uma casa só não, porque não dá. Mas, por assim, exemplo, umas que eles 3 jogam casas. 2, 3 casas. Então, pensa, de 6 carros, isso vai para 200. Eu fico pensando como é que vai ser dirigir por aqui. Não vai ser, porque vai travar. Sem contar a falta de serviços na região para atender a demanda dessa população. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que eu deixo uma lavanderia, uma escola, um restaurante, tudo deixa de existir naquele local. Vai ser um complexo para todos os lados. Quer dizer, se vocês pediram para eu faço algumas predições. Uhum. Eu não tenho uma bola de cristal, gostaria muito. Mas eu faço algumas predições em função do que eu vejo todo dia. Se hoje já é complexo circular ali, você imagina no futuro se nada for feito. O que vai ser feito, eu não sei. A solução não é individual. Mas eu fiz um doutorado na Inglaterra. Quando eu cheguei lá, eu morava numa cidadezinha próxima de Londres, 40 minutos de carro. A gente, para ir de Canterbury para Londres, quando eu cheguei em 1989, a gente levava 5 horas de carro. Um percurso que era de 40 minutos. Por quê? Por causa do trânsito. Mesma coisa que a gente está vendo aqui. Carros particulares, todos chegando em Londres ao mesmo tempo. Quando eu saí de lá, 4 anos depois, em 1993, eu levava 40 minutos para chegar de Canterbury a Londres. Por quê? O que eles fizeram? Perceberam que era inviável, aquilo estava se tornando inviável economicamente. Vocês disseram no início, questão de saúde, economicamente, todas as maneiras inviável. Eles reestruturaram o sistema público, que já era muito bom, e usaram de certas medidas educativas, só que a medida educativa, no primeiro momento, ela é coercitiva. Então, seguinte, você quer ir de carro para Londres? Ótimo, só que você vai pagar muito caro. Não tem problema nenhum, quer ir? Fique à vontade. Passou a ser caríssimo do dia para a noite você levar um carro até Londres e estacionar. Então, as pessoas começaram a deixar nos seus lugares de origem e aí pegar ou trem, ou ônibus, ou até dividir um carro por 5 pessoas, porque aí levava 5, entendeu? Então, as soluções, os problemas, eles não são só daqui. Só que as soluções, elas são coletivas. Perfeito. Elas não são individuais. Você citou um exemplo de mudança de hábito que ocorreu em uma determinada região do mundo. Sim. Mas o que é que você acredita quais são as mudanças da população local que você acredita que pode contribuir diretamente para melhorar essa mobilidade das cidades? Eu até tinha botado mesmo antes de grandes investimentos em infraestrutura. Eu até tinha botado o hábito aqui, porque, de novo, o que eu estava dizendo, não tem uma mudança, neste caso agora. Por isso que eu fiquei pensando hoje, quando eu parei aqui, lá no engarrafamento, que eu olhei do meu lado, contei, tinha em torno do meu carro 9 motos, às 7 horas da manhã, com 2 pessoas na moto. Essas pessoas estavam indo trabalhar, não estavam indo para a praia. Isso. Certamente. Como é que você faz essas pessoas mudarem seu hábito da noite para o dia? Não tem uma mudança de hábito neste caso. A mudança, primeiro, ela é estrutural. Tem que garantir, para mim, que uso a moto com meu marido para ir trabalhar, que vai ser vantajoso para mim eu deixar essa moto em casa e de outro jeito. Você tem que mostrar isso para mim, tem que demonstrar. Não adianta fazer discurso, fazer o plano. O plano, ele é parte da política pública. Agora, se ele não é colocado em ação, ele não é política pública. Então, dizer para... Não. Então, primeira questão, estrutural. Segunda questão, conjuntural. E a questão conjuntural pode envolver uma questão cultural, o hábito. Eu tenho filhos fora daqui no Brasil. Uhum. Tá? Um em Florianópolis e um em Brasília. As pessoas de lá são culturalmente mais elevadas de jeito nenhum, mas a educação
para o trânsito, que foi conseguida por meio de coerção inicialmente, funciona. Então, é muito menos selvagem. Eu dirijo desde os 18, vou fazer 70. Não sei nem quantos anos são mais negócio, tem que fazer os cálculos. Hoje eu dirijo com medo, porque não são as motos só, não. Os carros são selvagens, as pessoas acham que elas têm que chegar em primeiro lugar, não percebem que se todo mundo for no mesmo ritmo, então tem questões, sabe, que são estruturais, conjunturais, situacionais, e cada uma delas tem camadas, tem decisões políticas. A decisão política ela é sempre antes da decisão técnica. Eu posso dizer para você, olha, a decisão política, e quando eu falo política, estou falando política partidária, não, a decisão que escolha que o Estado vai fazer. Então, a decisão de que agora o Estado vai privilegiar o transporte coletivo de massa, assim, tá. Essa é a decisão política. O Estado vai fazer isso. Para fazer isso, ele tem que tomar algumas atitudes. Ou seja, na medida em que ele vai privilegiar um, ele vai desprivilegiar outro. Não é? Só que isto daí pressupõe que, num primeiro momento, haja, com certeza, um contraditório, porque nem todo mundo vai ficar feliz, e a solução técnica de segundo momento. Não tem isso de solução. Qual é a melhor solução técnica? Pessoal, eu tive que fazer um podcast, porque, professora, temos uma solução para Maceió, é o metrô. Eu disse, gente, não me cansem, por uma razão simples. Eu não sou especialista. Mas se eu botar aqui um especialista do curso primário sobre metrô, ele vai perguntar qual é a demanda. Aí, quando você diz a demanda, para responder demanda, eu tenho que ter pesquisa de origem e destino. Isso. Primeira coisa, um instrumento técnico fundamental. Quando ele for dizer a demanda, ele já vai dizer, opa, esse metrô daqui vai ser. Quem vai pagar R$50 numa passagem? Porque o metrô ele é muito caro. Para justificar a implantação de um metrô, a sua demanda tem que ser tão alta para baixar o custo da passagem. E mesmo assim, os que têm instalado no Brasil, metrô mesmo no Brasil, já tem São Paulo. Os outros, o Rio diz metrô, mas tem uma linha. Recife tem uma linha. Não tem. Brasília tem, não é nem metrô, é um trem de superfície ali. Metrô de São Paulo, que não pega toda São Paulo, tem uma demanda ali, mas é um transporte caro e para baixar esse custo o Estado subsidia. Então, a solução técnica, necessariamente, primeira não é um metrô. Você tem outras soluções. Agora, antes da solução técnica, tem uma decisão política. E a decisão política ela não é de governo, ela é de governança. É dos interesses na questão. Uhum. Então, é genérico isso. E aí, mas aproveitando esse gancho, pelas suas pesquisas e seus estudos e tudo que você já viu, qual seria a indicação técnica para integrar a região metropolitana de Maceió? Olha, tem uma pessoa que eu confio profundamente, que eu discuto com ela, que é a arquiteta André Estevam. Ela é CETRAND. Sim. Ela até viria aqui, mas por razões superiores ela não pôde vir. Sim. Mas a gente conversou. Primeira coisa, é o plano integrado de mobilidade, que o governo do Estado está licitando nesse momento. Certo. Então, o governo do Estado está licitando um plano de mobilidade para a região metropolitana, a partir da discussão que a gente já fez aqui do PDUI. Por quê? A legislação diz que os planos de mobilidade são municipais, mas, inclusive, nesse momento, tem que dar devido valor. Maceió está fazendo um plano de mobilidade, eu ainda não consegui acessar, porque não tive tempo, mas esse plano de mobilidade ele vai ter um valor limitado se ele olhar só para Maceió. Então, neste caso, a entidade metropolitana, ela é fundamental. E quem é responsável pela entidade metropolitana é o governo do Estado, pela legislação federal. Então, eles estão licitando o plano de mobilidade da região metropolitana. Qual é a solução técnica? Não sei. Quando a empresa que ganhar isso vier para cá discutir, fizer a pesquisa de origem e destino, ele vai dizer, olha, a melhor solução... A gente sugere isso aqui. Aí a outra questão é que um plano de mobilidade não é só
deslocamento de pessoas, é deslocamento de bens e serviços, que também as pessoas esquecem. Hoje a gente tem uma lógica, comércio virou comércio virtual, o e-commerce. Você já viu a quantidade de carros que estão na rua entregando aquilo que a gente compra? E é muito interessante qual é a lógica do negócio. Eu não sei como você se inscreve nisso, mas outro dia eu conheci uma pessoa, veio me entregar um negócio que eu tinha comprado. Aí eu disse, o senhor faz parte de que empresa? Eu disse, não tenho empresa não, eu tenho um carro. E você mora onde? Eu moro lá no Benedito Bentes. E disse, não, porque é o seguinte, eu me inscrevi, então ele tal empresa, a empresa da Renata, quer distribuir pela cidade 500 pacotes, vai lá, contrata esse cara e ele vai distribuindo os pacotes pela cidade. Como ele, tem muitos, entendeu? Uhum. Então, Seja como carro, seja como moto. exatamente. Aí o Estado também está agora estruturando um plano de logística. Por quê? Logística diz respeito ao deslocamento e mobilidade de bens e serviços. Porque, nesse momento, a gente tem um ministro do transporte alagoano Sim. que aceitou muito bem essa discussão. E aí, com a participação dos estados, ele está entregando um plano de logística do qual Alagoas vai fazer parte. Agora, o plano é suficiente? Não. O plano ele precisa ser implementado. E eu vou voltar nisso na pergunta aqui de planejamento e gestão lá atrás. Tá? Tá. Então, a solução técnica, existe solução técnica para a mobilidade? Existe. Só que a solução técnica ela tem que vir de quem conhece o assunto e tem condições de discutir isso tecnicamente. Hoje de manhã a gente teve uma discussão, a Renatinha estava. Mobilidade é um daqueles temas que todo mundo sabe a solução. Eu às vezes vou numa mesa, cara, fica 2 horas olhando, eu disse, gente, mas olha, é impressionante. Porque É igual o futebol, né? futebol. Agora, isso é uma coisa muito cultural brasileira, né? Futebol a gente discute, porque é uma Isso. coisa de paixão, mas você chega... Eu trabalho com planejamento urbano, eu fiz um doutorado fora, um mestrado fora. Ninguém senta numa mesa de bar para discutir a solução técnica para a mobilidade, Sim, não. sim. Entendeu? Você senta numa mesa de uma empresa, de uma universidade, para discutir com quem tem o conhecimento específico. Ótimo. A gente está falando sobre temas polêmicos, né? É. Tem outro tema polêmico que a gente gostaria de trazer aqui. Eu vou levantar e vou embora. Não, vai nada. Que é sobre o afundamento dos bairros de Maceió, né? Eu queria que você explanasse um pouco qual foi o impacto desse afundamento para a questão de mobilidade, pensando Na Maceió cidade e mesmo, região no alojamento O metropolitana. impacto foi absolutamente devastador. Eu, lá atrás, 2025, acho que 2017, o governo do estado me chamou, me contratou para escrever uma nota técnica sobre a solução acordada entre a prefeitura, o Ministério Público, para resolver a mobilidade daquilo ali. Bom, eu escrevi essa nota técnica, que está com o governo do estado, e a partir dos dados que a gente tinha, era impossível você medir impacto. Porque impacto, todo mundo fala de impacto, mas impacto é um indicador que você pode medir. Só que você tem, para medir o indicador, você tem que saber qual foi a pressão. Sobre o quê? Quantos? Para chegar no impacto e chegar na resposta. Então, a gente construiu esse documento com base muito mais nas hipóteses que a gente tinha, e o impacto foi devastador. Porque, veja, você muda, são 60 mil pessoas, moram entre 15 e 20 mil habitações. Para onde foram? Nunca consegui esse dado. A gente tentou conseguir via economias ativas de água, porque a Casal, ela fornecia água, e aí chama economia ativa, a conta, ou economias ativas de luz. Aí esbarramos no primeiro problema, porque a lei de proteção de dados não permite que você abra os dados, Ou CPF. seja, esses dados se perderam, não temos Não. mais como captar. Não, eles existem. Agora, quem detém, eu não sei. A gente nunca conseguiu chegar neles. Porque o que a gente queria? É tão básico quanto isso. Vamos supor, eu tenho um apartamento aqui que tem 30... Eu tenho um prédio que eu tenho 30 apartamentos, tá certo? Todos eles estão consumindo água e energia. Naquela rua, então eu sei qual é a quantidade de água. Aí eu tiro aquilo dali
e eu posso medir para onde foram. Posso medir como hipótese. Se os 30 foram para o mesmo lugar, é mais fácil de medir. Agora, se os 30 dispersaram, era a questão. Então, a gente só conseguiria medir pelos CPFs. A gente não conseguiria medir pelo consumo. Para saber a transferência. Para saber para onde foi. Então, a gente não conseguiu isso. E aí, a gente tentou... em alguns municípios, a gente conseguiu, numa conversa com a gestão municipal, então, um dos municípios disse, olha, a gente aqui gastava tanto para coletar X toneladas de lixo. De repente, passou para Y toneladas. A gente tinha uma gasolina para levar tantos alunos na escola. De repente, passou para tanto. A gente tinha tantas vagas na escola. Então, para alguns municípios lindeiros assim, da região metropolitana, só dizer isso você consegue fazer uma estimativa. Satuba mesmo aumentou significativamente o número de habitantes. Satuba é um dos municípios no Brasil que mais cresceu. Sim. E não cresceu por nenhuma outra razão. Não foi nascimento de gente lá. Não. Cresceu por uma pressão de ocupação exógena. Veio de fora. Satuba é muito próximo da região metropolitana. Morar em Satuba é mais barato do que morar em Maceió. Então, a gente tentou construir por aí e mostrar os impactos, que os impactos são diferenciados. Então, o primeiro impacto, por exemplo, você tinha aquela linha do VLT, que carreava uma quantidade muito grande de população até o centro. Ela foi interrompida. Outro dia eu me dei o trabalho de fazer a baldeação para saber o que as pessoas estão sofrendo. Realmente, você vem lá, para em Fernão Velho, pega um ônibus, faz uma baldeação pela Fernandes Lima. Aí a Fernandes Lima, né, que continua sendo a única solução, não é? Porque é a única solução, tudo cai ali, já era complexa, agora acumula aquilo. Então, assim, em cadeia, isto daqui, para a mobilidade, foi um evento extremamente complicado para a cidade de Maceió. Agora, como você mesmo disse, é um tema polêmico, a gente não consegue discuti-lo abertamente e a gente aí não consegue desenhar quem foi mais impactado e como. Porque, veja, tem uma população que saiu daqui, eu diria, estou chutando a partir do censo, em torno de 5% tem problema de renda nenhum. 5% dos 100%, tá? 95%, com certeza, sim, tem rendas entre médias e baixas. Se essa pessoa pagava uma passagem de ônibus de Maceió para cá, e ela agora está no outro município, o custo dela se deslocar para trabalhar, por exemplo, aumentou e muito. Você vai resolver isso como? De novo, individual. Então, você agora tem várias questões judicializadas dos táxis lotações ou das lotações que vêm de municípios de fora e entram em Maceió. E o táxi também é uma concessão municipal. Aí o táxi que vem de fora não pode circular aqui. Então, veja, é impacto em cadeia, mas você precisa medir para poder dizer, olha, quem foi mais impactado foi este grupo de pessoas ou este município ou aquele. Entendeu? Genericamente é isso que eu posso dizer sobre essa questão. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu também é uma coisa que, na sua visão, quais seriam as soluções mais práticas para ajudar a região metropolitana nesse imbé que a gente se meteu, né? Bom, aí eu até grifei aqui soluções práticas, né? São soluções de política pública. Sim. Não tem solução prática é a política pública. Todo mundo sentar e resolver. É o Estado em ação. Tá? Isso é a solução prática. Estado em ação é sinônimo de política pública. E, de novo, a gente pode começar desde do educativo, tá certo? Mas tudo isso demanda um esforço do Estado. Então, por exemplo, hoje, voltando da Garça Torta, tá? A gente vem bonitinho, quando desce ali, já engarrafa tudo lá no viaduto, aí quando sai de Jacarecica, que vai aproximando ali do shopping, você tem uma via que vem da praia, entendeu? Exatamente na saída, terminou a Vila Ematé. Aí você tem uma via que vem da praia, que é possível entrar aqui. A gente está aqui 3 vias e uma vindo daqui. Quem está saindo daqui, o que tem que fazer? Tem que esperar, né?
não vindicar e não vindicar para entrar. Não. Aí as pessoas entram aqui, Aí começa a bloquear. aí bloqueia aqui e aqui. Entendeu? Isto é educativo, já passou do educativo, é coercitivo. Ali tem que ter, não tem câmera em todo lugar, ali tem que ter uma câmera e você multa. Começa a multar. Pinta de vermelho. Então, tem várias soluções, desde a solução, de novo, que eu disse para vocês, né? Da solução situacional, que é a pequena, mais contida, até estrutural. Estrutural, aí eu quero citar o exemplo de Curitiba. Estrutural, no transporte público, é quando você se antecipa, né? O que é se antecipar? Todo mundo atribui a Jaime Lerner em Curitiba. Cara, era um gênio do... Não, gente, pelo amor de Deus, vamos conhecer a história. Quem fez o plano de Curitiba foi um outro arquiteto chamado Jorge Wilhelm, 1966. Aí o plano foi para a gaveta. Em 1974, Jaime Lerner é indicado pelo governo militar para ser prefeito. Ele era um cara inteligente, sim, era um cara sagaz. Ele abriu a gaveta e disse, opa, que maravilha é essa aqui? Vamos implementar esse negócio. E como é que a gente vai implementar? Pelo estrutural. O que é o estrutural? Aquilo que o próximo não consegue mudar. Então, o que ele fez? Ele começou a implementar o plano de Curitiba pelas vias mais importantes, as estruturais e pelo transporte público. Nenhum prefeito depois, mesmo de oposição e que queriam acabar com Jaime Lerner, conseguiram mudar isso. Hoje, a gente não tem mais o estrutural para fora de Maceió. Então, o estrutural hoje é muito mais complexo porque a gente não tem como prevenir, a gente vai tentar remediar. Por exemplo, outro dia a gente estava discutindo. Tá, você tem um transporte de massa que vem pela Fernandes Lima. Não, até o centro. Até o centro como, gente? Quando chega ali na Centenário, você faz o quê? Você faz a demolição completa do que vem para baixo? Porque vindo de Rio Largo até Fernandes Lima, mal ou bem você tem vias carroçáveis. Mas quando chega na Centenário, você encontra uma Maceió com outro parcelamento do solo, com as vias muito estreitas. Ou seja, você encontra o funil. É a cidade de outro século, né? Exatamente, você encontra o funil. A solução que alguns dão não é a minha. Não, vamos demolir. Não, gente, não é demolir a cidade de jeito nenhum. É como é que eu combino modais para que isso se adeque à situação. Aí um outro exemplo também que eu vi recentemente em Roma. O centro de Roma, quer falar em centro histórico, fala em Roma. Eles têm pequenos micro-ônibus com energia solar que circulam ali o tempo todo. Não entra um grande ônibus ali. Mas se você quiser, você vai para todo lugar, pega um bichinho desse e circula. Eu moro na Jatiuca, eu vou a pé para o Palato. O Palatinho, né? Estou fazendo propaganda aqui de todo mundo. Tudo bem. Palatinho. Palato Ponta Verde. Palato Ponta Verde, Palato Ponta Verde. Da minha casa para o Palato Ponta Verde dá 25 minutos andando. Eu vou andando às vezes, porque eu não vou pegar um carro. Mas às vezes eu quero vir com um peso maior. Eu precisaria pegar um carro? Não. Por que não tem um ônibusinho vicinal, local? Não precisa ser grande, entendeu? Então, a solução, ela nunca é exclusiva, ela é inclusiva. Ela precisa trabalhar com vários modais para poder agora resolver, ou seja, remediar o que está feito. O que não foi pensado no O projeto. que não foi pensado antes, né? É uma Só fechando uma coisa, sabe que Maceió teve um plano de mobilidade, um dos melhores que eu conheci. Na década, eu cheguei aqui em 79, em 81, o pessoal do GEIPOT, que é uma empresa especializada em transporte, eu não lembro o que quer dizer a sigla, GEIPOT, eles se instalaram aqui. Por que se instalaram aqui? Foi na expansão da Salgema, o governo federal botou muito dinheiro aqui dentro. E o GEIPOT veio para fazer o plano de mobilidade em Maceió. É um plano excelente até hoje, que nunca foi implementado. Então, a gente vai voltar para isso depois. Temos informações aí possíveis, né, de ser utilizado. Um dos pontos, Regina, que a gente até viu recente, né, que 135 cidades brasileiras têm a questão da tarifa zero para o transporte público. Sim. Primeiro, você acha que é uma alternativa viável e temos condições de alguma cidade alagoana tomar essa iniciativa? Olha, cada caso é um caso e é uma decisão política. Por exemplo, você sabe que Balneário Camboriú tem tarifa zero. Alguém poderia dizer, Balneário Camboriú, como assim? Quem precisa? Mas o problema é que para sustentar aquela estrutura
de riqueza que se construiu ali, as pessoas precisam de empregados domésticos. E se os empregados domésticos não podem pagar, não podem chegar, como é que eles vão ter empregados domésticos? Então, Balneário Camboriú tomou uma decisão política. Balneário Camboriú tem tarifa zero. Então, de novo, a decisão é política, porque alguém vai ter que pagar por isso. Como o Balneário tinha como pagar, pagou. Mas tem outras cidades que a decisão foi estratégica. Uhum. Eu acho, e aí, de novo, é hipótese. do meu puro achismo, que é possível, sim. Qual cidade? Não sei, porque aí você tem que juntar duas coisas, que é o custo-benefício. Às vezes, o custo-benefício de uma política pública, ela não pode ser medida só em termos financeiros. Ela tem que ser medida com outros indicadores, entendeu? Então, eu estou dizendo que eu acho que sim. Uhum. Por exemplo, tem um arquiteto, Maurício Andrés, que tem textos muito interessantes, muito facilmente compreensíveis. Ele outro dia publicou um na revista Piauí, muito bom, sobre a tarifa zero, em que ele mostra como é que... Porque não tem um desenho só. Às vezes as pessoas... A lógica de copiar, né? Uhum. Eu sou absolutamente radical. Vamos, a professora, maravilha! Não quero copiar nada. A ideia interessante vamos ver qual é a situação que a gente tem e como essa situação é viável com as nossas condições concretas. Porque aquilo que você copia do outro e não cabe nas suas pernas, mês seguinte... Vai dar ruim. Vai dar ruim, é a expressão clássica. E aí, Regina, a gente já está se caminhando assim, para o final, mas você falou muito, você tem uma vasta experiência. E olhando para trás, qual foi o maior aprendizado nessa sua área de planejamento urbano? Vários. Vamos elencar. Mas vamos primeiro. Inclusive, tem planejamento e gestão urbana. Primeiro, que a ideia de que não se faz planejamento é falsa. Planos, se você entrar nos arquivos, você tem vários planos e planos factíveis. A questão é que nós temos planejamento sem gestão do que foi planejado e gestão sem olhar para o que foi planejado. Então, como diz, isso aí é uma formulação de uma excelente arquiteta que foi a ministra das Cidades do Fato, Hermínia Maricato. Planejamento sem gestão e gestão sem planejamento. Isso é o desenho brasileiro, tá? Não é só de Alagoas. Em Alagoas, ele atinge alguns detalhes e, como dizia a Raquel Ronick, também uma outra excelente urbanista, que é diálogo de surdos. Eu sei que hoje eu não posso dizer isso desta forma, porque ficou complicado usar, né, este problema, mas era como ela explicava. Um fala, o outro não ouve. Então, primeira coisa, do planejamento sem gestão, gestão sem planejamento. Segundo, planos que são feitos absolutamente... E aí, eu, se fosse prefeito e recebesse um plano daquele numa consultoria, eu engavetava também. Porque se aquele plano, e são vários que existem assim, isso eu posso falar de cátedra, porque eu li muito desses relatórios, eu li muito desses planos, às vezes para a Caixa Econômica Federal, para liberar recursos, às vezes como universidade, recebendo os municípios para poder trabalhar nas campanhas dos planos diretores. Então, eu conheço esse material. Aquele plano que não dá conta do tamanho das pernas dos municípios, ele não vai ser implementado. Então, eu outro dia peguei um plano, a Renatinha até sabe, não vou nominar, né? Que o relatório básico tinha 1.200 páginas. Eu disse, nenhuma tese de doutorado na França, que é barroca, qualquer coisa que você escreve em 100 páginas, eles escrevem em 1.000, tem 1.200 páginas, eu não vou ler um negócio desse. Se eu não vou ler, como é que a prefeitura, que não tem nem equipe técnica, vai ler? Então, um plano desses ele tem que se transformar num instrumento absolutamente factível para aquela estrutura técnica da prefeitura. Traduzir para a realidade, né? Exatamente. Aí entra nesta questão, a estrutura técnica. Prefeitos, se estão me ouvindo, por favor, façam um concurso para ter pelo menos um arquiteto e um engenheiro. Isso aqui eu estou ajudando o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
para terem pelo menos um arquiteto e um engenheiro concursado nos seus quadros. Isso vai ser um ganho de qualidade para os municípios enorme, porque você consegue minimamente dialogar tecnicamente com essas pessoas que aí vão discutir e expressar politicamente os desejos da prefeitura. Então, assim, é essa situação. E a última, que eu acho que é ainda uma desintegração entre municípios que fazem parte. Por exemplo, região metropolitana, a gente está tentando mudar isso com o plano, mas você tem outros municípios que se agregam regionalmente em torno de um município polo, por exemplo, lá no entorno de Arapiraca, no sertão. Agreste, Arapiraca, Sertão talvez de Elmiro, né? Esses municípios, inclusive na Conferência das Cidades, Estadual das Cidades, a minha palestra vai ser numa proposta de um sistema estadual de planejamento urbano que a gente possa regionalmente discutir algumas questões que são comuns aos municípios. Mobilidade é uma. Porque um município de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem que ter uma estrutura de mobilidade própria. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer isso regionalizado e essa estrutura técnica dá apoio a esses municípios. Então, Perfeito. Isso é como eu digo, não é porque eu sou sábia. A diaba não é diaba porque é sábia, é porque é velha. Você vai acumulando isso da experiência. E o maior esforço que eu faço é não desperdiçar a minha experiência. Perfeito, perfeito. Então, Regina, o tema do nosso quadro é Alagoas para o Futuro, né? Então, estamos pensando a médio e longo prazo. Se você pudesse desenhar realmente o cenário ideal de mobilidade urbana na região metropolitana, qual seria esse cenário ideal? O cenário ideal seria, primeiro, a gente discutir uma solução compartilhada. Eu sempre fui adepta do modelo participativo. Agora, eu hoje digo, estou sendo cancelada também em vários círculos, porque eu ajudei a construir o modelo participativo que o Ministério das Cidades implementou a partir de 2003. Eu desacredito da participação? Não. Mas hoje o mundo mudou. Maceió mudou, o Brasil mudou. A gente tem que desenhar essa participação de uma outra forma. Então, primeira coisa, uma solução que seja compartilhada, porque na hora que você compartilha a solução, você divide responsabilidades. Não adianta eu tomar a decisão sozinha aqui. Se eu tivesse vindo fazer essa entrevista sozinha, vocês não tivessem aí, não ia para lugar nenhum. Então, a gente fez um bate-bola, porque vocês têm perguntas interessantes, eu não tenho respostas interessantes. Deixa da Mas a gente pôde compartilhar isso. Então, a primeira coisa é um compartilhamento de algumas questões para poder entender quais são as demandas. Algumas demandas a gente já sabe, mas quais são as demandas? Segundo, um sistema de governança. Porque o sistema de governança inclui todos os atores com responsabilidade para fazer uma política dessas funcionar. Porque, de novo, para a gente sentar, desenhar um plano maravilhoso e ninguém se comprometer com ele, a gente vai ter 2 cenários para 2030. Um primeiro, que é o caos completo, e eu espero não estar mais aqui, estou avisando a vocês. E o segundo é a gente ter o início, porque, veja, nós estamos em 2025. Isso daí está sendo construído pelo menos há 50 anos. Quando eu cheguei aqui em 79, essa não era mais Maceió. Se eu for descrever a Maceió de 79, vocês vão se assustar. Porque hoje, 50 anos depois, este cenário foi construído e foi construído sem nenhuma solução específica, só com arranjos, porque o que a gente olha dentro da cidade são os arranjos. Faz-se o arranjo aqui. Outro dia queriam abrir o Vera Arruda, porque era a solução para... Ainda bem que aquela população se mobilizou e não permitiu. Porque não é a solução, não vai resolver, entendeu? Não vai resolver isso que as pessoas... Então, ou o caos completo ou o início, porque só temos 5 anos para isso. Você botou 2030, você não foi... né? Tão longe assim, né? Não. Em 5 anos, a gente tem que ser realista. Para mudar essa situação, pensa, você vai ter que ter não só investimento, o dinheiro, quem vai pagar, quem vai decidir, quem vai se responsabilizar,
quem vai executar, quem vai fiscalizar. Então, eu não tenho uma solução tirada da cartola, não. Mas eu vejo que uma solução possível é sentar na mesa, como eu costumo dizer, todo mundo com as mãos em cima da mesa. Alguns vão sair sem anéis, mas todos com dedos. Tá certo. Perfeito. Regina, a gente agradece sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Compartilhou bastante coisa. Como você disse, não é simples, é complexo. Você falou lá fora, não é difícil, é complexo, não é isso? E não existe resposta fácil. Quem vier com resposta fácil, foi isso que eu fiquei, né, dessa nossa conversa. Não tá levando em consideração todos os atores envolvidos E realmente tem que conversar e tem que ter as duas coisas, planejamento e governança. Foi isso que eu concluí da nossa conversa aqui. Sim. Obrigada pela sua participação. A gente agradece você que assistiu. Até o próximo episódio do Mescla Pod. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Regina, muito obrigado. E eu aqui agradeço a vocês. Sugiro que agora submetam essas minhas respostas aos especialistas da área, porque aí eles vão corrigir todos os absurdos que eu disse aqui. Que absurdo, mas que conversa. Foi um prazer estar com vocês. E quanto mais a gente puder conversar sobre o tema, e qual é o meu objetivo? É conversar sem nenhuma mística, sem colocar aqui nenhum dado técnico, nenhum conceito mais complexo que você precisa de um doutorado para entender. Não. Vamos conversar sobre isso que nos afeta como cidadãos e cidadãs no cotidiano. Isso. E aí todo mundo tem capacidade de conversar, entender e contribuir. Obrigada a vocês. Dores, né? Isso aí, pessoal. Então, nos siga, compartilhe esse episódio. Tenho certeza que tem muita gente que quer entender mais sobre mobilidade e ter uma cidade mais justa, mais tranquila, fluida, onde a gente possa viver. Então, agradecemos. Esse daqui foi o Alagoas para o Futuro, o quadro do Mescla Pod.